30. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 249. Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 1. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site Levi. Lâmina do Diabo Negro, nível 3, 10.000. De acordo com o criador da Lâmina do Diabo Negro, após o nível 3, o gás negro pode ser condensado em uma encarnação de gás negro, também conhecida como espírito maligno persistente. A aparição desse espírito maligno seria moldada de acordo com a mente de Levi. Era aleatória e não estava sob o controle dele. Levi parou em frente ao espelho e olhou para seu corpo de 2,2 metros de altura. Atrás dele, havia uma sombra abstrata e alta. Ele era ainda mais forte que Levi. Seus músculos eram quase tão exagerados quanto os de Platinum Star, e ele tinha 3 metros de altura. A figura negra estava coberta por uma armadura que parecia escamas. Ele tinha 6 braços volumosos, e cada um deles segurava uma espada de gás negra. O mais ridículo era que esse espírito maligno tinha, na verdade, 3 cabeças. Entre elas, a da direita estava furiosa, a da esquerda estava sorrindo e a do meio estava inexpressiva. Cada uma das 3 cabeças tinha uma longa espada na boca. Portanto, esse espírito maligno segurava um total de 9 espadas, o que parecia muito exagerado. No momento, com o controle de Levi sobre o gás negro, ele não conseguia exibir a aparência e as feições do espírito maligno com mais detalhes. Ele só conseguia distinguir vagamente alguns contornos. Entretanto, apenas a malevolência daquela silhueta era mais aterrorizante do que qualquer espírito maligno que Levi já tinha visto. Ele olhou para a aparência do espírito maligno e então murmurou para si mesmo: 3 cabeças, 6 braços e empunhando 9 espadas. Parece um azura de rosto verde e presas. Céus, ele é como um grande rei demônio que rastejou para fora do abismo. Vou chamá-lo de Azura das 9 espadas. Levi chamou o espírito maligno criado e nascido de sua mente de Azura das 9 espadas. No geral, esse espírito maligno estava um pouco deslocado neste mundo. Talvez fosse porque ele vinha de um mundo diferente e seu coração havia sido influenciado pela cultura de sua vida anterior. O que surpreendeu Levi foi que a lâmina negra do diabo não estava no nível máximo, embora tivesse atingido o nível 3. Ela poderia ser cultivada ainda mais. Isso o fez ansiar pelo poder da lâmina negra do diabo depois que ela atingisse o limite. Ele chegou a uma sala especialmente projetada para aprendizes de mago testarem o poder de magias. A sala era muito resistente. Em circunstâncias normais, os truques dos aprendizes de mago não afetariam a sala em nada. Levi cerrou os punhos e esticou o corpo. O espírito maligno atrás dele, Azura das 9 espadas, fez o mesmo. Ele não usou a força ondulante. Apenas cerrou o punho e socou a parede. Azura 9 espadas atrás dele fez o mesmo. O fantasma de 3 metros de altura cerrou o punho, e o punho de gás negro fez o mesmo que Levi. Os ataques de Levi e do espírito maligno substituto se sobrepuseram. Estrondo. O ar explodiu, as paredes tremeram e cascalho voou para todos os lados. Uma pegada apareceu na parede. A parede, que poderia suportar o impacto de qualquer truque de aprendiz, tinha uma marca de punho após o soco normal de Levi. Era difícil imaginar que se ele usasse a palma divina da ondulação dourada, o poder do soco desse substituto do espírito maligno provavelmente seria capaz de destruir essa parede. É assustador. Será que isso pode quebrar a defesa de um mago oficial? Levi suspirou. Depois de alguns minutos, o espírito maligno substituto de Levi, o Azura das 9 espadas, dissipou-se de repente. Com a lâmina do diabo negro de nível 3 de Levi, o substituto só poderia durar alguns minutos. Nada mal, outro triunfo. Com minha atual forma das 9 espadas e o poder explosivo da forma do lótus vermelho, nem mesmo um cavaleiro lendário deveria ser capaz de aguentar um soco meu, certo? Levi chamou o estado de sangue de lótus vermelho ardente de forma de lótus vermelho. Esta era a sua forma mais forte sem usar habilidades de mago. Ele podia lutar contra Andreu, que era comparável a um cavaleiro lendário, sem perder. Agora, Levi tinha uma nova forma, que ele chamou de forma das 9 espadas. Sua intuição lhe disse que o lendário cavaleiro não era mais seu adversário quando as duas formas se sobrepuseram. Depois de terminar de estudar a forma das 9 espadas, Levi abriu seu painel de proficiência. Levi Arte de Meditação em Águas Profundas, nível 2, 35.000. Técnica de controle de insetos, nível 3, 690 10.000. Orvalho da Fada das Flores, nível 3,
5.678 10.000. Agora, a força espiritual de Levi havia avançado para o nível de um mago aprendiz de nível médio, e seu limite de poder mágico era de 43 pontos. Aprendizes de mago de nível médio podem dominar 5 truques de círculo zero. Dos 5 espaços de magia, Levi usou apenas 2. Ele ainda tinha 3 espaços para magias, então ele teve que aprender um truque ofensivo e defensivo primeiro. Embora sua habilidade de cavaleiro fosse poderosa, afinal, aquele era o mundo dos magos. Os métodos dos cavaleiros eram muito mais monótonos do que os dos magos. Além disso, ele não podia continuar sendo reprovado na avaliação anual de combate. Se falhasse por muitos anos consecutivos, seria removido do ranking de aprendizes de mago da Torre Cinzenta. Agora, ele já havia se tornado um aprendiz de farmacêutico de alto nível. Ele havia atendido ao pedido da bruxa Marlene. Em seguida, ele iria procurar pela senhora Marlene. No terceiro andar da Torre Branca, a senhora Marlene observou Levi refinar as poções Salto do Smurfilamento do Elfo Sangrento. Levi refinou 10 conjuntos de materiais, e 7 deles foram bem-sucedidos. Esse já era o padrão de um aprendiz de farmacêutico de alto nível. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. A senhora Marlene sorriu alegremente e bateu palmas para Levi. Ela caminhou até ele. Pequeno Levi, você realmente me surpreendeu. Você nasceu para ser farmacêutico. Marlene suspirou. Professor, você me bajula. Estou apenas usando o tempo de sono dos outros para fazer poções, disse Levi humildemente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 250. Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 2. A gentil vovó Marlene sorriu até as rugas do seu rosto tremerem. Ela se levantou e disse, sorrindo, como você já avançou para um aprendiz de farmácia de alto nível, darei a você um treinamento especial. Após o treinamento, preciso que você e outros 3 aprendizes de farmácia de alto nível me ajudem a refinar uma poção de segundo círculo, a olho do diabo. Sim, professor. Pelo que Levi sabia, o olhar do diabo era uma poção extremamente preciosa que podia simplesmente aumentar o limite superior da força espiritual de um mago do primeiro círculo. Mais importante ainda, também podia aumentar a probabilidade de um mago do primeiro círculo passar para o segundo círculo. Levi imaginou que essa poção era para uso próprio. Ele sabia que a senhora Marlene era uma maga do primeiro círculo há 100 anos. Ela deveria ter ficado presa no limiar da passagem para o segundo círculo há muito tempo, mas, devido ao seu talento como filha do caos, não conseguiu. Agora que a senhora Marlene estava ficando velha, ela não podia esperar mais. Desta vez, refinar a poção do segundo círculo significava obter a certificação de farmacêutica do segundo círculo. Por outro lado, também ajudaria a se tornar uma maga do segundo círculo. Em seguida, Marlene deu a Levi um treinamento especial. Este treinamento especial se concentrou principalmente no refinamento da poção do segundo círculo, o olhar do diabo, e também na fórmula da poção, no método de refiná-la e nos pontos a serem observados. Marlene treinou Levi repetidamente. Embora Levi estivesse apenas desempenhando um papel de apoio nessa rodada de refinamento, ele ainda precisava estar familiarizado com todos os aspectos dessa poção para poder ajudar melhor seu professor. Um mês depois, sob o treinamento especial da senhora Marlene, a proficiência de Levi em farmácia nível 5 havia melhorado bastante. Levi sentiu que poderia até se tornar um farmacêutico de primeiro círculo antes de se tornar um mago oficial. Além disso, Levi também obteve gratuitamente uma fórmula de poção de segundo círculo extremamente preciosa. Esta fórmula não estava disponível para troca no cinzento. Torre. Na torre, apenas fórmulas de poções de aprendiz podem ser trocadas. Para refinar essa poção, Marlene também investiu muito. Além disso, ela já tratava Levi como seu discípulo pessoal. Se não conseguisse se tornar uma maga do segundo círculo, suas habilidades não seriam perdidas antes de morrer de velhice. Embora os bruxos prestassem atenção à proteção dos direitos de propriedade intelectual, para uma bruxa como Marlene, que não tinha descendentes, ela esperava que seu legado pudesse continuar, e o caminho da herança era naturalmente a herança mestre e discípulo. Levi também ficou sinceramente grato pela orientação da senhora Marlene. Ele ficou muito feliz que a atmosfera de toda a Torre Cinzenta fosse exatamente igual à da organização bruxa que ele havia imaginado. Todos estavam ocupados e não incomodavam uns aos outros, mas também havia algum calor. Isso foi o melhor. Na vasta ilha do mar sem fim,
As Torres Gêmeas Cinzentas se tornaram o porto onde Levi podia cultivar em paz. Em uma tarde ensolarada, após o término do treinamento especial, a senhora Marlene trouxe Levi e outro mago aprendiz de alto nível da Torre Cinzenta para a costa. Eles estavam esperando a balsa. Os magos o chamavam de navio azul. Era a antiga nave gigante que Levi havia embarcado quando chegou aqui. Essas naves gigantes foram desenvolvidas pelos magos da Torre Estelar. Eram meios de transporte marítimo totalmente automatizados e não tripulados. Sob o efeito do círculo mágico, eles absorveram o poder dos elementos água e fogo do céu e da terra, transformando-os na força motriz da navegação. Então, navegaram indefinidamente pela rota marítima segura aberta pelos magos pioneiros no Reino da Nuvem Azul. Essas rotas basicamente cobriam todas as organizações bruxas do mar sem fim, grandes e pequenas. Basicamente, havia uma balsa para a Torre Cinzenta a cada 2 semanas. Embora os magos já tivessem desenvolvido uma magia de portal de alto nível, era óbvio que somente magos de alto nível poderiam aprendê-la e dominá-la. Os magos do primeiro círculo geralmente aprendiam uma magia de voo, mas era apenas para curtas distâncias. Não havia como voar longas distâncias. Portanto, viajar no navio azul ainda era uma maneira importante para os magos no Reino da Nuvem Azules se comunicarem entre si. Desta vez, a bruxa Marlene iria levar Levi e os outros para um lugar relativamente distante, que era a Ilha do Canto da Baleia. Se alguém quiser ser um farmacêutico de segundo círculo, terá que passar pela Associação de Farmacêuticos. A única filial da Associação de Farmacêuticos nessa área ficava na Ilha Walisong. O presidente era o farmacêutico do segundo círculo da Ilha Canção da Baleia. Havia apenas 5 farmacêuticos do primeiro círculo nesta associação, mas havia mais de 50 bruxos oficiais das 10 organizações de bruxos da região. A partir disso, pode-se perceber que farmacêuticos oficiais eram raros. Basicamente, havia apenas um farmacêutico oficial entre 10 bruxos oficiais. Portanto, as poções acima do primeiro anel eram excepcionalmente caras. O plano de Levi para o futuro era se tornar um farmacêutico do primeiro círculo o mais rápido possível e então vender as poções do primeiro anel para ganhar dinheiro. Claro, um farmacêutico oficial provavelmente precisaria ter a habilidade de farmácia no nível 7, o que ainda era longe para Levi. O navio Azuri chegou. A bruxa Marlene sacou seu cajado mágico e começou a entoar um encantamento. Então, Levi viu um par de magníficas asas de luz se abrirem repentinamente em suas costas. As asas douradas de luz tinham pelo menos 6 metros de largura. Vocês dois, peguem a torre branca no 7 e venham logo. Eu vou na frente. Depois que Marlene terminou de falar, ela bateu suas asas de luz e se transformou em um arco de luz, voando rapidamente para frente. Levi ficou com inveja. Ele queria muito se tornar um mago oficial e aprender um feitiço de voo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 251 Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 3. Voar sempre foi o sonho de Levi. Falando nisso, minha técnica de respiração da besta sangrenta também pode gerar asas sangrentas. Só que elas que são muito curtas e não conseguem voar. Se o efeito especial for aprimorado no futuro, será que consegue voar? Levi pensou em sua própria técnica de respiração. Talvez um dia ele não precisasse mais de feitiço algum. Ele poderia abrir suas asas de sangue e voar alto no céu. Depois de terminar de fantasiar, Levi e o mago aprendiz de alto nível embarcaram na Torre Branca no 7. O nome desse mago aprendiz de alto nível era Oliver. Ele parecia ter quase 60 anos. Para ser sincero, se ele não tivesse se tornado um mago oficial nessa idade, seria muito difícil para ele se tornar um. Ele provavelmente seria removido da Torre Cinzenta muito em breve. Por isso, Oliver se concentrou em aprimorar suas habilidades em farmácia e, eventualmente, tornou-se um aprendiz de mago de alto nível. Muitas das poções do Beco da Vela Branca foram refinadas por Oliver. Irmão mais novo, Levi, eu não esperava que você se tornasse um aprendiz de farmácia de alto nível em apenas meio ano. A expressão de Oliver era de inveja. Ele estava imerso no caminho da farmácia há décadas e mal se tornou um aprendiz de farmácia de alto nível. Este jovem parecia ter menos de 40 anos. Ele estava na torre há apenas meio ano, mas já era um aprendiz de farmácia de alto nível e havia recebido a atenção da senhora Marlene. Isso o deixou com muita inveja. Você me lisonjeia. É que, quando eu estava no mundo humano, eu já tinha começado a aprender farmácia. Tenho formação em medicina, respondeu Levi.
Irmão mais novo, você é muito humilde. Moro no 26º andar. Se tiver oportunidade, você pode vir aqui em casa e trocarmos experiências farmacêuticas, disse Oliver. Levi naturalmente concordou educadamente. Logo, os dois também embarcaram no navio Azure. O navio gigante enfrentou o vento e as ondas. A senhora Marlene estava meditando sozinha, então Levi e Oliver não a perturbaram. Cada um encontrou uma cabine para descansar. A maioria dos bruxos era chata. Passavam longos períodos pesquisando e descansando, então não gostavam de conversar. Preferiam a solidão. Essa viagem levaria 3 dias e Levi, naturalmente, não podia perder tempo. Levi planejava começar a refinar poções para ganhar pontos após retornar da viagem. Depois, compraria 2 modelos de magia. Só então se tornaria oficialmente um aprendiz de mago de nível médio. O atual ele tinha apenas a força espiritual de um mago, mas não tinha magia de combate real correspondente. Sua força era de um cavaleiro. Ele só poderia ser considerado um mago incompetente. Além disso, depois que a arte da meditação do mar profundo atingiu o nível 2, foram necessários um total de 5.000 pontos de proficiência para atingir o nível 3. Após o nível 2, Levi poderia ganhar 2 pontos de proficiência por meio da meditação todos os dias. De acordo com o progresso atual de 2 pontos de proficiência por dia, Levi precisava de 7 anos para se tornar um mago aprendiz de alto nível. Naquela época, Levi teria 35 anos. Embora essa velocidade fosse na verdade muito maior que a dos outros filhos do caos, Levi definitivamente não estava satisfeito com a situação atual. Ele também teve que preparar a poção para ajudar no cultivo de sua força espiritual. 3 dias de cultivo no navio passaram rapidamente. Enquanto o navio Azuri chegava lentamente ao porto, Levi finalmente viu a ilha solitária no mar. Esta ilha era chamada de Ilha do Canto da Baleia e era várias vezes maior que a ilha onde a Torre Cinzenta estava localizada. No mar sem fim, quanto mais poderosa a organização, maior a ilha que ocupavam. Quanto maior a ilha, mais recursos de cultivo havia. Claro, para os magos do mar sem fim, como a maioria deles cultivava a arte da meditação e os feitiços da escola de pensamento do oceano, seus recursos de cultivo vinham basicamente do vasto mar, e apenas uma pequena parte vinha das ilhas. Levi e Oliver seguiram Marlene. No porto da ilha Canção da Baleia, já havia pessoas esperando por eles. Afinal, Marlene era uma farmacêutica de primeiro círculo. Seu status e reputação naquela região litorânea eram bastante conhecidos. Lady Marlene, eu estava esperando por você. Um mago oficial de túnica azul sorriu. Como os magos da Torre Cinzenta eram relativamente amigáveis, a Torre Cinzenta tinha um bom relacionamento com a maioria das forças nesta área marítima. Claro, também havia alguns que não tinham um bom relacionamento entre si. Por exemplo, o navio Morto-Vivo era uma organização de bruxos da Escola da Morte. O mestre da Torre Irmão havia matado o vice-capitão do navio dos mortos-vivos, então a relação entre os dois lados era irreconciliável. O vice-capitão estava fazendo algumas atividades ilegais no mar. Ele causou a morte do amado parceiro do mestre da Torre Irmã, e, naturalmente, o mestre da torre não pôde tolerar isso. Ele encontrou uma oportunidade para matar o vice-capitão, causando a morte de um dos 2 magos do segundo círculo a bordo do navio. Irmã perdeu a mão direita durante a batalha. Por esse motivo, ele começou a se especializar em alquimia e instalou uma prótese alquímica em si mesmo. A morte de um mago do segundo círculo pelo navio dos mortos-vivos era algo que nenhuma organização poderia se dar ao luxo de pagar. No final, a decisão do Tribunal dos Magos sob o Conselho dos Magos Pamplanes foi: o vice-capitão teve que arcar com a maior parte da responsabilidade pela morte. Era compreensível que a irmã vingasse a esposa, mas era inapropriado matar um precioso mago do segundo círculo. Irmã compensou o navio morto-vivo com 8.000 pedras de éter, e o assunto foi considerado resolvido. Irmã posteriormente pagou a indenização de acordo com a decisão do juiz, mas a nave morta-viva não a liberou. Ela deixou o Conselho de Magos Pamplanares diretamente. Dessa forma, não estaria vinculada às regras do Conselho de Magos Pamplanares. É claro que não estaria protegida pelo Conselho de Magos Pamplanares no futuro. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 252 Forma de Lótus Vermelho e Forma de 9 Espadas contra um Mago Oficial. 4. No Reino do Azure Cloud, essa organização é chamada de Organização de Magos Ilegais ou Organização de Magos Sombrios. Décadas atrás,
o dono do navio morto-vivo iniciou uma guerra mágica contra a Torre Cinzenta. No final, eles foram repelidos pelo mestre da torre, mas o navio morto-vivo não desistiu. Depois de se tornarem uma organização de bruxos das trevas, eles se tornaram fora da lei. Como piratas, eles se esconderam dos policiais do Tribunal dos Magos e se tornaram piratas nesta área marítima. Levi, que era versado na arte de se esconder, já estava familiarizado com as relações sociais da Torre Cinzenta. Isso era para evitar problemas desnecessários quando ele saísse no futuro. Se não fosse pela Sra. Marlene, Levi talvez nunca tivesse vindo para a Ilha Alisong em toda a sua vida. Ele lembrou que Angele, que tinha dupla afinidade, era aprendiz nessa organização. Aquele garoto tinha um mago do terceiro círculo como professor, então ele definitivamente melhoraria muito rápido. A chegada da bruxa Marlene causou uma grande comoção na Ilha Alisong. No final, Levi finalmente conheceu o lendário farmacêutico do segundo círculo, o único farmacêutico do segundo círculo nesta área marítima. O farmacêutico era um bruxo alto e magro chamado Angus. Ele tinha a força de um mago do segundo círculo e era o segundo em comando na Ilha Canto da Baleia. Levi não disse uma palavra e seguiu a Sra. Marlene em silêncio. Aonde quer que a professora fosse, ele a seguia. A Ilha Alisson tinha um total de 12 magos do primeiro círculo, 2 magos do segundo círculo e um mago intermediário do terceiro círculo. Eles eram uma das principais forças nesta área marítima. Se não fosse pela lei do Conselho de Magos Pamplano que proibia guerras internas entre organizações de magos, talvez Ilha Canto da Baleia tivesse unificado esta área marítima. Sra. Marlene, que tipo de poção a senhora planeja usar para obter a certificação de farmacêutica de segundo círculo? Perguntou Angus, inexpressivo. Sir Angus, quero usar o olhar do diabo para verificar meu segundo círculo, disse Marlene com um sorriso. Então é o olhar do diabo. Esta poção do segundo círculo não é fácil de refinar. Angus ficou ligeiramente surpreso. Ouvi dizer que você convidou 4 aprendizes de farmácia de alto nível para ajudá-lo. Angus perguntou novamente. Sim, mas o trabalho principal é feito por mim. Eles estão apenas fazendo alguns trabalhos auxiliares, respondeu a bruxa Marlene. Tudo bem. De acordo com as regras de certificação da Associação de Farmacêuticos, você pode ter aprendizes para fazer trabalhos auxiliares. Você só precisa concluir o trabalho principal, disse Angus. Após alguma comunicação necessária, a Sra. Marlene foi conduzida pelo presidente Angus a um laboratório de farmácia. Os outros 2 farmacêuticos do primeiro círculo da associação também estavam lá. Para ser certificado como farmacêutico de segundo círculo, pelo menos 3 farmacêuticos da associação, incluindo o presidente, deveriam estar presentes. A Sra. Marlene começou a se ocupar. Levi e os outros 4 assistentes também começaram a fazer seu trabalho de acordo com o que a professora havia ensinado. Levi observou atentamente cada passo do trabalho de seu professor. Todas essas foram experiências raras. Com essa experiência, seria muito útil para Levi se certificar como um pinarmático na instituição. Só refinar a poção do segundo círculo levou meio-dia só para ser preparada. Levi e os outros estavam ocupados e aquele não era o momento mais crítico. Pequeno Levi, Oliver. Agora, vocês 4 começarão a refinar as 4 poções suplementares. Basta seguir o que eu ensinei. Quando eu chegar ao último passo, despejem as poções do meu cadinho. A bruxa Marlene tinha uma expressão séria. Ela vinha se preparando há muito tempo para refinar a preciosa poção do segundo círculo. O consumo da pedra etérea não era algo que um mago comum do primeiro círculo pudesse se dar ao luxo de consumir. Só a taxa de certificação custaria 1000 pedras etéreas. Caso contrário, porque os farmacêuticos da associação, ocupados ganhando dinheiro e pesquisando poções, perderiam tempo certificando-os. Portanto, ela só poderia ter sucesso e não fracassar. À medida que o refinamento da poção começava, Levi também começou a se ocupar. Ele estava em seu próprio laboratório de farmácia, seguindo as instruções de seu professor e procedendo de maneira organizada. Levi estava confiante em si mesmo. Do outro lado, os outros aprendizes também começaram a ficar ocupados. O tempo passou. Meia hora depois, a Sra. Marlene estava na penúltima etapa da produção da poção. Nesse momento, Levi já havia terminado de refinar a poção suplementar, proficiência em farmácia mais 30. Levi pegou a poção suplementar e foi embora. Ele foi o primeiro a terminá-la, então foi o mais eficiente. Isso fez com que Angus e os outros prestassem atenção especial em Levi. Depois de um tempo,
Outros 2 aprendizes de farmácia de alto nível também terminaram de preparar as poções suplementares. A senhora Marlene estava prestes a chegar ao último degrau crucial. Logicamente falando, os 4 aprendizes de farmácia de alto nível já deveriam ter terminado de fazer todas as poções suplementares. Mas Oliver ainda não tinha saído. A expressão de Levi mudou ligeiramente. Algo parecia ter acontecido com Oliver. As poções suplementares estão prontas. Ainda tenho 10 minutos antes de poder realizar a etapa final da preparação das poções. Bruxa Marlene, Oliver ainda não está pronto? Um aprendiz de farmácia de alto nível respondeu ansiosamente. A expressão da bruxa Marlene era um pouco feia, mas ela se acalmou e continuou a refinar sua poção. Eles não podiam errar agora. Se errassem, estariam completamente acabados. A poção suplementar tinha um limite de tempo e precisava ser preparada na hora. Por isso, a senhora Marlene precisou da ajuda de aprendizes de farmácia. Caso contrário, ela mesma poderia tê-lo refinado e trazido para cá. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 253 Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 5. Pequeno Levi, você está confiante em ajudar Oliver? A senhora Marlene olhou para Levi. Levi podia ver a expectativa nos olhos do professor. Respirou fundo e sorriu. Professor, deixe comigo. Refine em paz. Depois que Levi terminou de falar, ele foi para o quarto de Oliver. Oliver estava ansioso, com o rosto vermelho e suando muito. Ele estava preocupado que Marlene fosse reprovada na certificação por causa dele. Então ele estaria em apuros. Embora a senhora Marlene fosse uma boa pessoa, ela provavelmente não o puniria severamente. Mas Oliver se sentiria extremamente culpado. Irmão mais velho Oliver, em que degrau você está? Deixe-me fazer isso, perguntou Levi calmamente. Quando ele viu Levi, foi como se tivesse visto um canudo salva-vidas. Irmão mais novo, cheguei ao 4º degrau. Sou muito burro. É claro que treinei bem antes. Suspiro, pisei na bola no momento crucial. Oliver se culpou. Irmão mais velho, afaste-se. Deixe-me tentar. Não deve haver problema. Faltam apenas 2 degraus. Oliver imediatamente se afastou. Estava tão nervoso que quase sufocou. O mago Angus olhou para o calmo Levi, acariciando sua barba com uma expressão calma. Nada mal, você tem potencial para se tornar um excelente farmacêutico. De fato, sua técnica é muito habilidosa e muito calma. Ele é como uma criatura alquímica que implementa com precisão cada etapa do plano, disse outro farmacêutico do primeiro círculo. Parece que a herança dos futuros farmacêuticos da Torre Cinzenta não será quebrada, disse Angus com um sorriso. Por outro lado, depois que Levi assumiu o trabalho de Oliver, ele imediatamente analisou a situação atual e continuou com o trabalho de refinamento. Depois de um tempo, o trabalho de refinamento da bruxa Marlene finalmente chegou ao último passo. Poção suplementar, apresse-se. Marlene insistiu. Suas emoções até oscilaram um pouco. Dava para ver o quanto aquele assunto era importante para ela. Está feito. Levi não se deu ao trabalho de enxugar o suor da testa. Pegou os 2 frascos de poções suplementares e saiu do laboratório. Finalmente, no último passo, 4 garrafas de poções suplementares recém-preparadas foram colocadas no cadinho de Marlene ao mesmo tempo. A etapa final do processo de montagem não era algo em que Levi e os outros pudessem interferir. Se ele conseguiria ou não, dependeria da sorte dela. Você tem que ter sucesso, pensou Levi consigo mesmo. Com o passar do tempo, a senhora Marlene jogou o globo ocular de uma certa criatura no cadinho. O pote de poção ferveu completamente e uma névoa branca encheu o ar. Levi notou que inúmeras poções começaram a entrar no globo ocular. Por fim, no fundo do cadinho, uma conta preta jazia silenciosamente. Um cadinho inteiro de medicamento foi absorvido por esta conta. A conta emitia uma luz negra demoníaca, e sua superfície era densamente coberta de vasos sanguíneos, como um globo ocular. Esta foi a 2ª poção do círculo, Olhar do Diabo. Embora estranho, o refinamento foi realmente bem sucedido. Ouviu-se um som de palmas. Parabéns, senhora Marlene. O Olhar do Diabo foi refinado com sucesso. Nossa filial tem mais um farmacêutico de 2º círculo. O presidente Angus a parabenizou. Os outros farmacêuticos também a parabenizaram. A bruxa Marlene estava suando muito e ofegando pesadamente, como se tivesse acabado de participar de uma batalha intensa. Ela finalmente sorriu, seu rosto enrugado cheio de alívio. Obrigada a todos.
A poção foi refinada com sucesso, então não vou mais incomodá-los. Vou descansar um pouco e partir com meus aprendizes, disse a bruxa Marlene. Tudo bem. O selo de certificação será enviado a você mais tarde, disse o presidente Angus. A bruxa Marlene manteve o olhar do diabo e caminhou em direção ao porto com Levi e Oliver. No caminho, Levi viu Jagri. O jovem vestia uma túnica de mago e cumprimentou Levi. Parecia que ele ainda se lembrava de Levi. Levi sorriu em resposta. Depois de deixar a ilha Walisong, Levi e os outros embarcaram no navio de retorno. Obrigada, pequeno Levi. Se não fosse por você, este refinamento poderia ter fracassado. Os olhos da senhora Marlene estavam cheios de sincera gratidão. Isso era muito importante para ela. Oliveira baixou a cabeça, sem ousar olhar para Marlene. Marlene suspirou. Está tudo bem, Oliveira. Não se preocupe muito. Pelo menos o resultado é bom. Você deveria prestar mais atenção no futuro e aprender mais com o irmão Júnior Levi. Como se tivesse sido perdoado, Oliver se escondeu na cabine e refletiu sobre si mesmo. Uma notificação veio de sua pulseira, e Levi olhou para ela. 108. Anteriormente, Levi tinha apenas 8 pontos restantes. Obviamente, foi a senhora Marlene quem lhe transferiu 100 pontos. De acordo com os requisitos da missão, Levi receberia apenas 5 pontos por mês. Mesmo se a completasse por um ano, ele receberia apenas 60 pontos. Obviamente, desta vez, a senhora Marlene ficou feliz por ter transferido 100 pontos. Professor, isso é demais, disse Levi. Ele estava bastante envergonhado. Sentia que não tinha se esforçado muito. Além disso, havia obtido muitas fórmulas de graça do professor nos últimos 6 meses. Agora que tinha tantos pontos, sentia-se culpado. De nada. Você merece. O valor do olhar do diabo está muito além da sua imaginação. A senhora Marlene deu um tapinha no ombro de Levi. Então eu aceito. Obrigado, professor, disse Levi. Tudo bem, vou voltar para a cabana para meditar e descansar. Você também deveria descansar cedo. A senhora Marlene estava muito cansada. Ela voltou para a cabana, lançou um feitiço de proteção e começou a descansar. Levi também retornou para a cabana. Com 100 pontos, posso comprar uma varinha e também trocar 2 modelos de magia. Vou até o Beco da Vela Branca para pegá-los. Estou aqui há meio ano, mas minha trajetória como mago não começou a decolar como agora. Levi ponderou. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 254. Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 6. Ele retornou à cabine e começou a cultivar a técnica de respiração. Na noite seguinte, o céu estava estrelado e brilhante, e o mar estava calmo. O navio azul avançava lentamente. De vez em quando, algumas feras marinhas mágicas saíam da água para respirar. Levi estava cultivando a técnica de respiração do lótus vermelho na cabine quando os pelos do seu braço de repente se arrepiaram. Detecção de aranha. Havia um perigo extremo. Já fazia muito tempo que Levi não sentia tanto perigo. A última vez que ele teve esse sentimento foi quando enfrentou o punho do Império quando ainda era fraco. Ele preparou materiais de fundição para fazer os selos e olhou pela janela. Em algum momento, o navio realmente navegou em meio ao nevoeiro. A neblina cinza cobriu o mar, e as estrelas no céu não podiam ser vistas claramente. Ele podia ver fracamente uma luz verde piscando na superfície do mar à distância. Também havia alguns rugidos baixos e reprimidos vindos da neblina. Pequeno Levi, saia logo. Há um ataque inimigo. A bruxa Marlene também sentiu o perigo se aproximando. Naquele momento, todo o seu corpo estava brilhando com uma luz azul oceano. Esse era o truque do Anel Zero, camadas de ondas. Camadas de luz azul se acumulam ao redor de Marlene como ondas. Levi abriu a porta da cabine e acordou Oliver, que ainda estava dormindo. Oliver apareceu com uma expressão estupefata. Qual é a situação? Ataque inimigo, disse Levi. Oliver imediatamente lançou um feitiço de camada de ondas em si mesmo com sua varinha. Este foi o truque defensivo do Anel Zero mais clássico da escola de pensamento do oceano. Magos de baixo nível e aprendizes de mago gostavam de usá-lo, e basicamente todo mundo tem um. Levi não usou nenhum truque. Ele tinha a armadura de gigante de gelo e a cobra negra nível 10. Quando combinadas, a defesa era mais forte do que este truque. Além disso, ele ainda poderia usar o selo de proteção no momento crítico. No nevoeiro, o navio azul continuou avançando. São as pessoas do navio dos mortos-vivos. Como eles sabiam que estávamos aqui? Foi Angus.
A senhora Marlene olhou para a fogueira fantasmagórica verde ao longe com uma expressão solene. Levi entendeu imediatamente. Alguém na ilha Alisong deve ter vazado a notícia sobre a senhora Marlene. O presidente Angus e os outros 2 farmacêuticos do primeiro círculo eram todos possíveis suspeitos. Ou melhor, um dos 4 aprendizes de farmácia de alto nível. Se não era ele, então também não deveria ser Oliver. Pelas observações que Levi fez de Oliver nos últimos dias, Oliver não trairia a Torre Cinzenta, mas provavelmente não teria coragem de fazê-lo. Não importa o que aconteça, alguém deve ter sido o informante. Essa pessoa vazou o paradeiro da senhora Marlene para a nave dos mortos-vivos e para as forças inimigas da Torre Cinzenta. Caso contrário, não existiria tal coincidência no mundo. Caramba! Achei que seria seguro viajar com um mago oficial, mas não esperava cair em tamanha crise. A rápida autocura do clã de sangue secundário também exigia consumo de energia. Em um curto período, era impossível curar-se rapidamente muitas vezes. Naquele momento, Levi parecia um homem de escamas pretas. Eu não esperava que você alcançasse tal reino como cavaleiro. A senhora Marlene ficou um pouco chocada. Proteja-se bem. Já que eles estão aqui para nos matar, significa que enviaram pelo menos 2 magos oficiais. Vou fazer o meu melhor para contê-los. Encontre uma oportunidade de se aproximar e veja se consegue romper a defesa deles. Se não conseguir, pule no mar e fuja. Eu te ajudo a lutar por uma chance de escapar. Certo. Levi ativou seu vibrosensor avançado. Em um ambiente tão nebuloso, o vibrosensor avançado era ainda mais útil. De repente, ouviu-se um som de assobio. Uma fogueira fantasma verde escura cortou rapidamente o céu noturno e foi em direção a Levi e os outros. Levi desviou e pulou no mar. Pequeno Levi, tenha cuidado, lembrou a senhora Marlene. Ela e Oliveira atrairiam o poder de fogo do inimigo enquanto Levi pensaria em uma maneira de lançar um ataque furtivo. No mar, Levi continuou mergulhando. Com sua capacidade pulmonar e resistência física atuais, ele conseguia mergulhar centenas de metros de profundidade sem precisar de nenhum feitiço. Ele nadou rapidamente para frente e continuou flutuando até ver o contorno de um barco de madeira na água. Na proa do barco de madeira, havia uma caveira com 2 chifres amarrados, parecendo extremamente feroz. Levi não ousou chegar muito perto, com medo de que o mago oficial lá em cima o sentisse. Ele teve que esperar a batalha entre a senhora Marlene e outro grupo começar para que o mago oficial não tivesse tempo de se preocupar com os movimentos no fundo do mar. Então Levi só conseguiu chegar perto. Na superfície do mar, o barco de madeira aproximou-se rapidamente do navio Azuri. Esses barcos de madeira não eram grandes, tinham apenas 30 metros de comprimento. Pareciam simples e rudimentares, mas na superfície deles, algumas runas mágicas brilhavam. Esses eram os barcos de transporte pertencentes ao navio morto-vivo. O navio dos mortos-vivos era uma organização especial. Eles não tinham uma ilha. Seu acampamento base era um navio gigante com milhares de metros de comprimento. Dizia-se que era a criação de um famoso e antigo mago das trevas. Depois de se tornar uma organização de bruxos das trevas, o navio morto-vivo vagou pelos mares exteriores. Costumava se esconder em águas perigosas para escapar da perseguição do Tribunal dos Magos. De tempos em tempos, enviava pessoas para roubar os passageiros do navio azul na rota pública. Esses barcos de madeira eram o meio de transporte que eles haviam desenvolvido. Os conjuntos de estruturas neles permitiam que os barcos de madeira resistissem às ondas e aos animais marinhos comuns. Ao mesmo tempo, também podiam realizar ataques de guerrilha rapidamente no mar. No navio Azuri, a senhora Marlene acenou com sua varinha e terminou de entoar um feitiço do primeiro anel, Flecha do Peixe Veleiro. Este foi um feitiço ofensivo de primeiro anel da Escola de Pensamento do Oceano. O poder elemental da água azul marinho condensou-se em um peixe veleiro de 3 metros de comprimento. Era completamente transparente e a luz girava ao redor dele. O peixe veleiro abanou o rabo e surfou no vento e nas ondas. Como um míssil, atacou rapidamente as pessoas no barco de madeira. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 255 Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas contra um mago oficial. 7. Oliver também começou a atacar com seu truque, flecha de água. Havia alguns aprendizes de magos de outras organizações no navio Azuri. Ele também começou a contra-atacar sem hesitar. A reputação do navio morto-vivo nesta área não era muito boa. Ei, senhora Marlene, quanto tempo não nos vemos? Um mago de túnica verde com tinta verde de caveira no rosto gargalhava.
Ele segurava um cajado de 2 metros de comprimento na mão. O ataque da flecha Silfish foi completamente bloqueado por seu fogo fantasma verde. Ao lado dele, um jovem mago de túnica verde, com uma varinha na mão, olhava para Marlene no navio azul com uma expressão presunçosa. Além disso, no navio Azure, também havia alguns aprendizes de mago esfregando as palmas das mãos e olhando para as pessoas no navio. Ninguém percebeu que Levi estava prendendo a respiração e encarando o fundo do navio com um olhar frio. Como o meio aquático tinha um alcance maior de transmissão, Levi conseguia sentir as pessoas no navio por meio de seu Advanced Processing, mesmo em águas profundas. Ele já havia encontrado seu alvo, o jovem mago oficial. Grengost Carter, TSK. Eu não esperava que um velhote como você viesse pessoalmente nos roubar, disse a senhora Marlene. Senhora Marlene, entregue o olhar do diabo e eu lhe darei uma morte rápida, disse o fantasma verde Carter. Como esperado, alguém vazou o segredo. Esses caras estão aqui pela poção, Levi murmurou para si mesmo. Pare de falar bobagens, velho fantasma verde. Vamos ver a verdade com as próprias mãos. Quando inimigos como o navio morto-vivo e a torre cinzenta se encontravam, seus olhos ficavam vermelhos. Depois que a senhora Marlene terminou de falar, ela lançou outro feitiço do primeiro anel, Dança do Peixe Voador. Como uma veterana maga do primeiro círculo, sua força não podia ser subestimada. Centenas de peixes voadores condensados pelo poder do elemento água bloqueavam o céu enquanto eles avançavam em direção aos barcos de madeira pertencentes ao navio dos mortos-vivos. Este é um pequeno truque. Apareça, homem forte do inferno. O enorme cajado do fantasma verde Carter de repente atingiu o chão. Um conjunto verde escuro em forma de diamante apareceu no convés. Então, a porta verde que parecia um túnel espaço-temporal se abriu. Este não é o protótipo do feitiço do selo do inferno, invocação do inferno. Levi olhou para a porta verde escura na superfície do mar, pronto para atacar a qualquer momento. Após o lançamento do feitiço do primeiro anel, uma garra de pedra verde surgiu da porta verde. Chamas verdes queimaram a pedra. No momento seguinte, um gigante de rocha infernal de 3 metros de altura apareceu na frente do fantasma verde Carter. Este gigante de pedra emitia chamas verdes, e runas verdes brilhavam em seu corpo, bloqueando todos os ataques dos peixes voadores. O outro mago do primeiro círculo usou uma capa de energia verde para bloquear o ataque. Vá, homem forte do inferno, comece seu massacre. Grengol Carter soltou uma risada estranha. O gigante de pedra de repente exerceu força e esmagou o convés. Então, o gigante de rocha aparentemente desajeitado cruzou a distância de dezenas de metros e saltou para dentro do navio azul. A aptidão física deste monstro não é inferior à de um cavaleiro lendário. Como esperado de um veterano mago do primeiro círculo, Levi esperou pacientemente o momento certo para atacar. Ele só tinha uma chance. Uma vez que o mago oficial estivesse preparado, seria muito difícil para ele matar um mago oficial. A figura da senhora Marlene tremulou e desviou do ataque do gigante de pedra. Sua expressão era solene enquanto ela suspirava. Então, ela ativou o feitiço defensivo do primeiro círculo em sua varinha e começou a entoar um cântico. Acompanhado por seus cânticos, um redemoinho começou a aparecer no mar perto do navio dos mortos-vivos. Um poder elemental aterrorizante da água se reuniu nesta área marítima. No momento seguinte, uma coluna de água foi lançada. Um mago do navio dos mortos-vivos foi levado diretamente pelo pilar de água e morreu. Isso é ruim. Essa louca usou um feitiço de segundo anel. Ela está dando tudo de si desde o começo. Grengol Carter rapidamente fez o gigante de pedra pular e atacar a senhora Marlene que estava no ar, mas não conseguiu quebrar o feitiço defensivo por um tempo. Pilares de água começaram a emergir do vórtice e, num piscar de olhos, vários aprendizes de mago morreram imediatamente. O outro mago de túnica verde do navio dos mortos-vivos viu isso e começou a entoar um cântico. Na ponta de sua varinha, uma chama fantasmagórica verde com 1 metro de diâmetro tomou forma, emitindo um poder aterrorizante. Ele teve que interromper o feitiço de Marlene. Enquanto o jovem mago entoava um poderoso feitiço do primeiro anel, Levi rapidamente flutuou e explodiu para fora da água. Ele estalou os dedos, e a sombra do gigante de gelo apareceu atrás dele. Havia um substituto Azura de 3 cabeças e 6 espadas na frente do fantasma do gigante do gelo. Levi segurava uma marreta na mão e uma força ondulante dourada surgiu dela.
A proteção prateada brilhante em seu corpo brilhava intensamente na noite. O suspiro do gigante de gelo congelou tudo. O sangue do lótus vermelho estava queimando, e ondas de calor subiam para o céu. Forma de lótus vermelho e forma de 9 espadas, juntamente com o poder da força ondulada dourada. Todos eles foram lançados na arma lendária, orgulho do Rei Leão. Este foi o ataque mais forte que Levi vinha planejando há muito tempo. Morrer. A marreta caiu com estrondo. O escudo protetor verde de nível de truque no corpo do jovem mago do primeiro círculo foi instantaneamente quebrado. No momento seguinte, a marreta caiu sobre seu corpo. Runas amarelas de terra apareceram em seu corpo, e seus músculos se transformaram em uma textura semelhante à de uma rocha. Essa era sua magia passiva de primeiro anel, corpo de pedra, que fortalecia seu corpo. Na verdade, ele havia cultivado duplamente a escola de pensamento da terra. Entretanto, o jovem mago ainda estava com medo. Com o apoio do sangue do lótus vermelho, a força de Levi era comparável à de um cavaleiro lendário do tipo força, e seu poder explosivo era incomparável. Além disso, o poder da força ondulada dourada e da forma das 9 espadas foram sobrepostos. O poder deste martelo era imparável. O corpo rochoso se abriu e sangue fluiu por toda parte. Este não foi o fim. O espírito maligno atrás de Levi tinha 3 cabeças e 6 braços, empunhando 9 espadas. Fluxo de 9 lâminas significado profundo, matando indiscriminadamente. O substituto de Azura, as 9 espadas, segurava 9 espadas de gás negro, e as espadas negras dançavam descontroladamente. Como cortar vegetais, ele corta o corpo rochoso já rachado. Ele foi cortado em inúmeros pedaços. O ataque de Levi foi bem sucedido, e ele fugiu imediatamente enquanto ainda estava naquele estado. As chamas verdes do fantasma verde Carter explodiram em direção a Levi, destruindo sua proteção prateada brilhante e caindo em suas costas. As escamas pretas líquidas explodiram, e a força restante foi derramada sobre a armadura de gigante de gelo de Levi. A sensação dolorosa e ardente de dor tomou conta de mim. Entretanto, com a atual resistência transcendente e o físico poderoso de Levi, essas queimaduras não foram fatais. Droga, aquele velho é muito perigoso. A reação dele é muito rápida. Levi pulou na água. As asas de sangue sacudiram a água do mar e, assim como o peixe-espada, rapidamente se afastaram do navio morto-vivo. À distância, a senhora Marlene parecia uma deusa que havia descido ao mundo mortal. O feitiço do segundo anel explodiu em incontáveis pilares de água, destruindo o barco de madeira. O fantasma verde Carter também foi atingido. Ele olhou para o cadáver em pedaços do jovem mago ao seu lado e sentiu um arrepio no coração. A pessoa que acabou de chegar era apenas um aprendiz de mago. Entretanto, seu caminho como cavaleiro era claramente comparável ao de um cavaleiro lendário. A Torre Cinzenta na verdade recrutou um cavaleiro lendário como aprendiz de mago. Olhando para sua aparência, ele parecia muito jovem. Caramba! Retirada. Essa velha realmente não se importa com a própria vida. Ela nem avançou para o segundo círculo e já está usando à força um feitiço de segundo anel. Além disso, a ameaça de um cavaleiro lendário não era mais fraca do que a de um mago do primeiro círculo. Que azar, um mago oficial morreu. Nem sei como explicar para o capitão. O fantasma verde Carter não se demorou na batalha. Ele lançou um feitiço de voo e conduziu os aprendizes de magos sobreviventes para longe. Na superfície do mar, restos de navios flutuavam por toda parte. O sangue tingiu parte do mar. Não se sabia quando o gigante de pedra havia retornado ao inferno. Levi esperou até estar completamente seguro antes de tatear o mar por um tempo. No final, ele conseguiu algumas sacolas pequenas, que deveriam ser itens de armazenamento. Ele silenciosamente guardou e retornou ao navio Azure. No caos, Oliver foi dilacerado pelo gigante das rochas e morreu tragicamente. O rosto da senhora Marlene estava pálido e ela não parava de tossir. Ela voltou para o convés. Professor, você está bem? Perguntou Levi. Está tudo bem, vou tirar você da nave e mudar a rota de volta para a torre. A minha rota não está mais satisfeita. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 256 Cavaleiro das Flores, Levi Lendário 1. Na superfície do mar, as asas leves da senhora Marlene deslizavam, trazendo Levi para a frente lentamente. Dessa forma, o consumo de poder mágico era relativamente baixo, e ela podia voar distâncias um pouco maiores. Depois de avançar por cerca de 16 quilômetros, ela pousou em um recife de uma ilha desabitada.
Vamos descansar um pouco, disse a senhora Marlene. Obrigado, professora. Você está bem? Perguntou Levi. Nada bom. Embora eu já tenha construído uma estrutura de modelo para um feitiço de segundo anel, não sou forte o suficiente para conjurar um feitiço de segundo anel. Só consigo conjurá-lo depois que minha força espiritual atingir o ápice de um mago de primeiro círculo. Mas, nessa situação, se eu não tivesse usado um feitiço de segundo anel, o fantasma verde Carter e outro mago oficial teriam unido forças. Não teremos esperança de escapar, respondeu a senhora Marlene, balançando a cabeça. Pobre Oliver. Embora seja um pouco estúpido e preguiçoso, ele ainda é uma boa pessoa. Contarei isso ao mestre da torre quando voltar, e o mestre da torre fará justiça a Oliver. Todos os aprendizes de mago da nossa torre cinzenta são filhos do mestre da torre. Embora pareça muito ocupado e raramente se importe com os aprendizes, ele é frio por fora, mas acolhedor por dentro. Na verdade, ele ama muito seus aprendizes. Marlene suspirou. O cadáver de Oliver e seus pertences foram recolhidos pela senhora Marlene. Levi pensou na aparência miserável de Oliver e não pôde deixar de se solidarizar. Como aprendiz de bruxo, a força de Oliver naturalmente não era ruim. No entanto, naquele mar, diante de um bruxo oficial, a vida de um aprendiz de bruxo era tão frágil quanto uma vela em uma lamparina. Um pequeno barco no mar poderia ser destruído a qualquer momento, e as pessoas a bordo poderiam morrer. Eu sei que o seu reino de cavaleiro é muito forte, mas eu não esperava que você fosse capaz de matar um mago do primeiro círculo. Embora essa pessoa seja obviamente uma novata que acabou de entrar no reino de mago do primeiro círculo, é raro um cavaleiro matar um mago neste mundo mágico. Normalmente, apenas cavaleiros lendários conseguem fazer isso, disse a senhora Marlene. É tudo porque o seu feitiço do segundo anel atraiu a atenção do mago. Senão, eu não teria conseguido chegar perto, respondeu Levi. Ele não estava sendo humilde. O que ele disse era verdade. Parecia que ele havia matado com sucesso um mago oficial. No entanto, isso aconteceu porque, no campo de batalha, após lançar um feitiço de segundo anel, a senhora Marlene era como uma deusa que havia descido dos céus. Ela havia traído todo o poder de fogo daquele mago. Assim, Levi foi capaz de lançar um ataque furtivo. Caso contrário, Levi sentia que seria muito difícil para ele se aproximar de um mago oficial, mesmo o mais fraco. Ele havia dominado pelo menos 10 truques de círculo zero e uma magia de primeiro anel. A julgar pelo seu desempenho, ele havia dominado pelo menos 2 magias de primeiro anel, e eram magias de escolas diferentes. Uma delas era aquela bola de fogo verde aterrorizante, que provavelmente era o primeiro feitiço de ataque do anel da escola da morte. A outra era a sua magia passiva, que podia transformar seu corpo em um corpo de pedra. Era óbvio que era uma magia de fortalecimento físico de primeiro anel, que deveria ser uma magia clássica da escola de pensamento da Terra, corpo de pedra. Se não fosse pelo fato de a senhora Marlene estar segurando os 2 bruxos oficiais, Levi nunca teria ousado tentar isso. Pequeno Levi, você é uma boa pessoa em todos os sentidos, mas é humilde demais. Humildade descarada se torna arrogância, disse a senhora Marlene com um sorriso. Somente um cavaleiro lendário pode romper a barreira defensiva de um mago oficial e destruir seu feitiço de fortalecimento físico. TSK, me diga, qual é o seu nome lendário no mundo humano? Deixe-me ver se já ouvi falar dele. Levi deu um sorriso amargo e acenou com a mão. Professor, não zombe de mim. Cavaleiros lendários são apenas pequenas partículas de poeira neste mundo mágico. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem se você não quiser dizer. Você tem um parceiro agora. Pessoas comuns não conseguiam entender a linha de pensamento da senhora Marlene. Um segundo atrás, eles ainda estavam discutindo sobre o lendário cavaleiro, mas no momento seguinte, perguntaram a Levi se ele tinha um parceiro. Ela era como os parentes distantes que ele teve em sua vida passada. Não, estou acostumado a ficar sozinho, respondeu Levi. Entendo. É uma pena. Com seu status e conquistas futuras, acho que você e o Ini são bastante compatíveis. No entanto, como você gosta de ficar sozinho, não vou tentar ser o casamenteiro. De fato, muitos bruxos, como eu, perceberiam que se apaixonar é uma coisa muito chata depois que nos tornamos viciados em nosso cultivo, disse Marlene emocionada. Ela viveu por 150 anos e só teve sentimentos por alguém antes de se tornar uma maga. Depois disso, ela passou a cultivar sozinha até agora. Sem filhos nem parceiro,
A senhora Marlene tratava a Torre Cinza como seu lar. A razão pela qual Levi queria ficar sozinho era porque ele sentia que quando tivesse uma companheira e filhos, ele teria uma fraqueza. Além disso, ele tinha um painel de proficiência. Embora fosse um filho do caos, ainda teria um longo caminho a percorrer no caminho de um mago. Mas e a família dele? Por exemplo, Winnie tem uma afinidade tripla. Talvez ela nem consiga se tornar uma maga oficial, muito menos seguir o caminho futuro. Levi não queria ver sua família morrer de velhice na frente dele. Resumindo, era bom estar sozinho sem nenhuma preocupação. Principalmente agora que ele não precisava mais se preocupar com o território. Com Andreu, o trabalhador destinado, supervisionando o território, Levi se sentia extremamente confortável. Ele descansou no Recife da ilha com a senhora Marlene. Marlene continuou a voar com Levi. Depois de esperar 3 dias em outra rota, embarcaram na nave Azuri e retornaram à Torre Cinzenta. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.